Boa noite. Boa Olá, noite, Rô, tudo tudo bom? bem? Tudo e você? Tudo jóia? Boa Então tá noite. bom. Vamos aguardar mais um pouquinho, daqui a pouco a nossa. Convidada já tá aí. Isso. Boa noite. Deixa eu apresentar para vocês o nosso grupo de apoio ao luto. É por isso que nós estamos aqui. A gente vai receber uma convidada especial, que é a Luciana Paiva. E o nosso grupo nasceu há um ano. É um grupo de escuta e acolhimento. Nós estamos em 7 voluntários e o objetivo é abraçar, mesmo que virtualmente, as pessoas enlutadas, porque nós passamos por momentos muito difíceis há um ano por causa dessa pandemia. E nós estamos todas as sextas-feiras às 20 horas com esse grupo e também pelo WhatsApp diariamente também estamos juntos. Para participar, você tem que fazer inscrição no link que está na nossa bio, na página do Instagram, Grupo de Apoio ao Luto. E a Dani, que também é uma das voluntárias, vai colocar aqui para vocês. Eu sou Rosana Matos e a Cíntia também somos voluntárias desse grupo. Sejam bem-vindos aqui com a gente. A Luciana já está? Você já... Já. Só Ok. não consegui aceitar ainda, A igual aconteceu solicitação. da outra vez, a solicitação dela. A Dani já colocou o link aí para vocês, quem quiser participar ou indicar para alguém que está passando um processo de luto, indicar para participar, precisa preencher esse formulário para a gente. Isso. Se não conseguir pegar aqui o link, é o que eu falei, está na bio, na nossa página do Instagram, que é Grupo de Apoio ao Luto. Já já a Luciana entra para falar desse tema tão importante que é autocuidado. Precisamos em todos os momentos da vida, né? Com certeza. Ai, quanta gente linda que está aqui. A Luísa, a Sandra e Regina, minhas irmãs, Tawane, Michele, Adriana. A gente pede para indicar sempre para quem precisa o grupo. A gente sempre tem alguém do lado precisando de um apoio, de um suporte e de acolhimento. O que a gente tem feito é suavizar a dor dessas pessoas. Hoje a gente conta com 240 enlutados no nosso grupo e a gente percebe que com esse apoio, com essa ajuda, a gente tem suavizado a dor, deixando o coração deles muito quentinho. Ela está dizendo que fez a solicitação já. É que não aparece para Não? mim. Peraí. Não. Tá. Vou aguardar mais um pouquinho. Vamos ver. Agora eu mandei uma solicitação para ela. Vamos Ah, ver se para está ela. certo. Então tá bom. Eu já mandei a. Rô, responde para ela, por favor. Eu já enviei a solicitação. Até eu não tenho como escrever porque aparece para mim Ok. aguardando solicitação da Luciana para entrar.
Ah, ok. Ela está ouvindo que você encaminhou. Isso. Ô Lu, faz um favor, sai de novo e entra, que aí aparece para você poder participar. Acho que fica mais fácil. Pronto, enviei de novo. Ok. Quem está entrando agora, então, como eu falei, a gente é um grupo de apoio ao luto, que a gente tem. Sou Rosana Matos e a Cíntia Paliuso, nós estamos aqui para falar, junto com a Luciana Paiva, desse tema importante nesses tempos atuais de autocuidado, né? E a gente é um grupo de suporte e apoio aos enlutados. O grupo nasceu há um ano, desde que iniciou a pandemia, e hoje a gente tem acompanhado 240 enlutados no grupo. Nós somos em 7 voluntários e daqui a pouco a gente vai já iniciar o nosso curso de formação de voluntários, porque o número de pessoas tem aumentado assustadoramente, das pessoas que precisam de apoio e acolhimento. Ela disse que mandou para você, Cíntia. Não parece Não? para mim. Não, eu só consigo convidar ela. Entendi. Então vamos aguardar um pouquinho. Não chega para você, Lu, o convite? Então vamos aguardar, né? A nossa convidada. O Dani, eu vou pedir para você colocar de novo o link do Gal para gente. Aqui a Dani também é uma das voluntárias. Ela vai pôr de novo o link para vocês compartilharem com alguém do lado de vocês que esteja precisando desse apoio, desse suporte nesse momento tão triste que a gente vivencia. A gente tem encontros às 20 horas, todas as sextas-feiras, e online, claro, e chegou. Gente, Que tem que bom, ter Lu. emoção inicial, Tem né? que Não, ter. se a gente não passa por isso, não é o Gal. É impressionante. Toda live é uma emoção. Não, eu fico pensando os millennials assistindo Isso. tipo As né? tiazinhas tentando, Ai, Não, gente. Mas Seja tudo bem-vinda, bem, Lu. deu certo. Que bom. Muito bom estar aqui com vocês. Demora um pouquinho, mas a gente acerta. Verdade. Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vinda. Gente, Obrigada. então eu vou aproveitar então para apresentar a nossa convidada, a Luciana Paiva. Ela é formada há 13 anos em psicologia pela Universidade 9 de Julho, especialista em dependência química pela Unifesp, especialista em gestão de pessoas pelo Mackenzie, especialista em perícia psicológica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente trabalha pautada em um olhar sistêmico com grupos de mulheres por meio de uma rede no Instagram que se chama Lapidando o Feminino. Depois eu vou pedir para a Dani também estar colocando o Instagram da Lu, é muito bom bem esse bacana, grupo, acompanhem, Obrigada. que vale a pena. Então hoje a gente vai estar falando, né, com a Lu. Eu quero que ela também se apresente, se quiser, para a gente estar iniciando. Tá bem.
Quero começar falando que eu amo o Gal. Eu tenho um carinho enorme por esse grupo, por esse pessoal que trabalha no Gal. Tá aqui a Cíntia, a Rosana, pelo que eu vi, a Dani está A trabalhando Dani aqui junto tá no ajudando a Isso. gente. box. E, gente, é um projeto lindo, né? Tive a honra, né, a graça de começar os primeiros passos com vocês e tô sempre namorando, né? Porque eu acredito muito que o assunto do luto, ele merece uma reverência de todos nós. Em algum Verdade, momento Lu. do meu consultório, vocês viram aí, a Cíntia falou alguns cursos que eu fiz, mas não tinha luto no meu caminho, nunca foi um interesse. Até que no Uhum. consultório eu me deparei com essa problemática e eu falei, uau, né? Eu me senti compelida a olhar. E o quanto foi agregador para a minha vida. Então, eu acho que essa palavra, né, a reverência que a gente precisa ter por um assunto tão importante. Então, eu Verdade. sou uma mulher, mãe de 3 filhos, casada, frequento a mesma comunidade cristã que a Cíntia, a Dani. Amo o que eu faço, gosto muito de atuar como psicóloga, como terapeuta. É uma via de mão dupla. Cresci muito como profissional, como minha vida pessoal. A gente que trabalha nessa área, a gente sabe, né, o quanto a gente cresce também em cada Verdade. atendimento. Então, me sinto honrada, meninas. Obrigada pelo convite. Imagina, Lu, a gente Nossa, pra gente é uma agradece. honra. Então eu vou começar iniciando com, acho que é a pergunta básica, né? E o que é, na realidade, autocuidado? Porque a gente fala muito e às vezes as pessoas não têm noção, né, do que realmente é o autocuidado. Tá bom. Eu posso fazer um pedido antes, Cíntia? Lógico. A gente está com algumas pessoas na sala e eu queria pedir para você que está aqui assistindo a gente, se você puder, envie esse aviãozinho para 3 pessoas, pelo menos, que você conheça, põe no seu stories, porque eu acho muito difícil que nesse momento que a gente enfrenta esse luto de forma coletiva, você não conheça alguém que precisa Com certeza. ouvir sobre esse assunto. E pode ser um bálsamo, pode ser Verdade, uma gota, né, verdade. que traga um alívio. E se a gente fizer a nossa parte, a gente passa por essa com menos pesar. Com Então, certeza. aproveita esses primeiros minutinhos e convida alguém, cutuca, manda o WhatsApp, insiste um pouquinho, Isso, avisa que porque já começou. É, é, porque é um trabalho que merece ser olhado. Enfim, a autocuidado é gente para sempre tem todos, alguém né? do lado que precisa, né, Luciana? Sempre. Nesse momento, então, né? Pô, Sempre, É, sem sombra sempre de tem alguém. dúvida. E então, autocuidado é algo que a gente precisa olhar em todo momento de vida, né? Não só quando algo de forma tão pontual acontece quando o luto acontece. Mas o autocuidado nada mais é que lançar esse olhar, né, de interesse, de amor para si próprio. É uma autorresponsabilização por um cuidado de si próprio. Porque quando a gente é criança, a gente precisa ser cuidado pelos nossos pais ou pelos nossos cuidadores, né? Ao menos é o que se espera. Mas à medida que a gente cresce, principalmente quando nos tornamos adultos e que nos deparamos ainda com as nossas faltas, com as nossas necessidades, com os nossos desejos, passa, sem sombra de dúvida, a termos como a principal incumbência esse olhar de nos autocuidarmos e maternarmos, a maternagem, né, no sentido de sermos a nossa própria cuidadora. Então, eu diria que o que define muito o autocuidado é essa autorresponsabilidade, essa postura amorosa, né? Esse interesse por si próprio, a se conhecer, a se perceber. É uma forma de se constituir eu, porque quando a gente cuida, e a gente cuida só do que a gente preza ou do que a gente ama, a gente fortalece o objeto de cuidado e de amor. Então, eu diria que, em suma, é ter esse olhar e essa postura amorosa para si próprio. E vocês me Ô complementem, Lu, e meninas. nesse Vamos lá. momento que a gente tá vivenciando, tá me ouvindo ou Deu uma não? travadinha, né? travou um Não, eu pouquinho, ia te Travou, Rô. mas eu tô perguntar. ouvindo.
Travou? E agora? Estão me ouvindo? Então, Sim. Sim. Nesse mundo tão difícil que a gente está vivendo, né? Para que serve o autocuidado neste momento? Da pandemia? Isso. Nossa, serve para a gente preservar a vida, né? Pô, acho que a gente não tem, pelo menos não essa geração, uma memória ou uma experiência que nos demande tanta necessidade de cuidado em vários aspectos, né? Cuidar da nossa Verdade. saúde física, cuidar da nossa saúde emocional, cuidar da emocional. nossa saúde espiritual. A gente não Verdade. fala muito sobre isso, mas é extremamente necessário, porque a gente vive em um ambiente, eu diria, né, de muita desesperança. Eu não Sim. tenho o hábito de assistir TV, enfim, eu colho as minhas informações em pontos específicos, mas a gente acaba acolhendo as informações de outras pessoas, né? E o quanto a gente vive esse momento caótico de um clima de muita tensão, quase um clima de guerra. E se Verdade. nesse momento a gente não redobrar, né, uma necessidade que já era anterior, né, desse olhar amoroso, desse cuidado interessado, agora redobrado, a gente vai à falência, né? Não é à toa que os índices aí de adoecimento mental, Cada vez emocional, maior. de um índice cada vez maior de vícios, né? Casamentos ruins, enfim, muitas coisas Verdade. acontecendo, Muitas perdas, né, Lu? muitas perdas, O índice Muitas de perdas. estresse, o índice de estresse e ansiedade muito grande, né? muito grande. Haja ansiolítico. Ah, Acha. Ô, exatamente. Lu, e a gente pode dizer então que autocuidado é uma ferramenta que a gente tem Não para sei se usar nesse diria momento. ferramenta, pode ser, pode dar esse nome, mas eu diria que é uma necessidade para a vida. Básica, né? Uma necessidade Necessidade básica, né? básica, exatamente, né? Verdade. Se não Necessidade houvesse básica. olhar de autocuidado, não há existência, né? Porque o Verdade. autocuidado valida a importância. Então, eu diria que é uma necessidade de uma postura para a vida. Verdade. Um olhar para nós mesmos, né? Antes da Cíntia fazer a próxima pergunta, eu queria falar, a Dani está aqui anotando as perguntas. Façam as perguntas que a Dani vai estar. A Dani, que também é voluntária do GAL, vai estar anotando para depois, no final, a gente fazer para a Luciana, tá bom? Ok. E Lu, o que a gente pode considerar que não seria autocuidado? O que é, né? O que não é autocuidado? O que é que a gente deve evitar? Então, eu acho que a gente vive, meninas, e vocês podem dizer se concordam ou não, mas para mim é uma impressão. A gente vive um tempo em que a demanda tecnológica, online, ela nos consome, porque é o que a gente tem hoje para nos aproximar. E que bom que a gente tem. Mas a gente também tem esse verniz, né, que as redes colocam em todas as casas, que causam muita comparação, né, causam a impressão de uma grama verde que está só no quintal do vizinho. E eu diria que não é o autocuidado quando eu começo a olhar ao meu redor, a nível de comparação, querendo me encaixar, vivendo uma vida que não é minha. Então, o que é autocuidado para mim pode ser muito diferente do que é autocuidado para você, Cintia, do que é autocuidado para você. Eu, por exemplo, amo, para mim, autocuidado me deixa lá, não muito tempo, tá? Mas um tanto de tempo para me revigorar no meio do mato, sabe? Fazendo trilha, ouvindo Ai, bom barulhos de demais. natureza. Eu amo, para mim isso me revigora. Mas pro meu marido, por exemplo, não, ele detesta. A gente fez há pouco tempo uma trilha simples, pouco tempo não, um ano e pouquinho. Ele falou, pelo amor de Deus, nunca mais me Nunca chama para mais. isso. Ele não pode ter minha companhia para isso. Então isso para mim é necessário, autocuidado, para ele não. Mas é claro que quando eu estou nesse espaço que o virtual ele acaba ocupando, né, quase que de forma concreta a nossa realidade, eu posso me confundir a respeito do que é meu e do que não é. E querer me encaixar, né, em situações que estão em alta, estão na moda, como E se acaba fosse um sendo um autocuidado. estressor, né? E não é. Então eu diria que autocuidado passa pelo crivo de eu, o que não é, né? De eu parar e pensar, quem sou eu? O que eu gosto?
O que eu Uhum. quero? O que me faz bem? O que não? Porque o que não, a partir do momento que eu me submeto, de modo algum, é autocuidado. E É eu acho que tem verdade. uma outra coisa também que não é autocuidado, que é a gente não parar para olhar para a nossa saúde como um todo. Mas nesse momento eu vou falar especificamente da nossa saúde mental. A gente não, em nenhum momento, não sei se você que está aqui já experimentou em algum período da vida um momento difícil, um estado deprimido, aquele momento em que é difícil dar conta da vida, né? Levantar da cama. Eu já passei. Eu acho que em algum momento da vida todos nós vamos passar. Sim, E se a gente não começa a perceber os sinais, porque a gente não acorda em um dia com esse peso da tudo bom. sobrecarga, ela É vai verdade. acontecendo, né? Quase, quase, de modo sorrateiro. E se a gente não começar a perceber, como um sapato que aperta o calo, não parar para começar, opa, isso aqui está me causando mal, isso aqui está me fazendo sentir uma angústia, isso aqui está me Tá pesando doendo, né? Tá emocionalmente, doendo. tá doendo, enfim, né? Se eu não começar a perceber os meus calos emocionais e parar para analisar o que que na minha vida, o que que na minha rotina, o que que no meu estilo de vida está proporcionando isso, não é autocuidado. Mais ou menos vou deixar a vida me levar como se os conflitos se resolvessem por osmose. Sozinho. E não é, né? Dá muito trabalho resolver a vida. Dá muito trabalho reorganizar. Dá muito trabalho, talvez, olhar e perceber que aquilo que me exaure é viver em um ambiente opressor, de pessoas críticas que me tiram o meu valor, e viver em um lugar de total desamparo, ou insistir em um trabalho que já não há mais sentido. Enfim, Uhum. eu acho que isso não é autocuidado, né? Deixar a vida me levar, É sem verdade. inferir ali a condição que eu tenho de mudar a minha própria vida, da autorresponsabilidade que falamos aí no início. Ô Lu, Exatamente. e então o cuidado, autocuidado nunca é uma opção, né? É o que a gente precisa fazer com a gente. A gente tem que ter essa reflexão, que ele não é uma opção. Então, Ele é alguma coisa na muito. verdade, eu acho que é assim, como tudo na vida, eu acho que o autocuidado é uma opção, É é uma uma escolha que a escolha. gente faz. Não, eu Exatamente. digo que não, não é uma opção assim. Para você se autocuidar, você precisa Ah, escolher sim. isso, Sim, né? para você Você ter precisa uma vida escolher isso. sadia, não há outra forma senão escolher pelo Isso, você precisa autocuidado. escolher isso para você, Sim, né? sim, para ter uma Da vida importância. sã. Isso, Não dá isso, para fazer isso sem nos constituirmos de nós mesmos, né? isso. Assim, Não tem outra opção. Mas é claro que quantas pessoas, né? Quantos casos a gente ouve de pessoas que desistiram da vida, É. justamente por retirar esse interesse por si próprio, de não se permitir o autocuidado, o amparo emocional. Mas aí entra aquilo que você falou que é tão importante, que hoje as redes sociais apresentam tudo que é lindo, tudo que é positivo. Não existe exatamente. nada errado no Nada, Instagram, nas não redes tem dia ruim, sociais. né? Não. As pessoas estão sempre limpas, lindas, de corpos sanados, relacionamento maravilhoso, viajando. E aí você fala, meu Deus, e comigo não está acontecendo isso? Só que não é uma verdade, aquilo é uma foto, né? É um lance de uma fotografia que foi parada ali. Então, a gente tem que ter esse sinal que você falou, ter essa percepção e esses sinais de em que momento eu estou e como eu estou me cuidando, né, Lu? Exatamente, Rô. Eu penso que o que a gente enxerga na rede social, ela é só um parâmetro, né? Ela Sim, é uma parte. Como o isso. nosso dia, se a gente for pensar no nosso dia hoje, foi tudo super bem em todos os aspectos? Não, provavelmente a gente ficou hoje triste, ficou feliz, ficou Sim, chateado, se irritou, se cansou, enfim, comeu, dormiu ou não, ou quis e não fez. Porque é isso que é Exatamente. a vida, né? A gente sente tudo. A gente não é essa linearidade de estabilidade. Nós buscamos o equilíbrio na vida. Mas eu penso que é se afastar um pouquinho dessa quase idealização infantil, né? De uma história em que só existe o final feliz. é verdade. Porque não é assim. Quando a gente se torna adulto, a gente começa a perceber que não são só de finais felizes que a vida é Não. constituída. Os conflitos e as dificuldades estão no dia a dia.
Essa é a E grande sabedoria da vida, você saber conciliar todos esses momentos para ter momentos felizes durante o processo, né? Não um final feliz, né? Para e o auto... valorizar esses momentos, né? Para olhar para o Isso, importante. exatamente. E o autocuidado também é saber lidar com esses sentimentos que não são agradáveis, né? É assim que a gente aprende, porque é o que a Rosana falou do Instagram, tudo é muito bonito, né? Então as pessoas acham que autocuidado, às vezes, é só cuidar da pele, do cabelo, do corpo, né? Mas tem o que você falou, né, Lu? A questão que vem do emocional. E aí, assim, eu tenho que saber lidar com o dia que não foi bom, com a situação que não me agradou, lidar com essas emoções que não são agradáveis, para que a gente possa ir também nos conhecendo, né? Porque querendo ou não querendo, o autocuidado é um autoconhecimento, né? O que você falou um pouquinho antes. Eu tenho que saber o que me agrada, o que me faz descansar, né? O que me faz estar bem comigo mesmo. Se eu não me conheço, eu não consigo entrar em contato com aquilo que me faz bem, com o que me mantém bem. Isso mesmo, Cintia. Muito bom. E eu diria que a gente vive, né, a cultura da felicidade. Todos nós queremos ser felizes, né? Eu quero, todos nós queremos. A gente faz o possível para dar certo, para vivermos aí da melhor forma, para ter mais alegria que tristeza. Apesar de a tristeza ser fundamentalmente importante na nossa experiência de vida. Sim. Mas é claro que não é só de momentos felizes que a vida se constitui. Mas essa cultura, né, que nos minimiza a fala, de poder se vulnerabilizar, de poder revelar ao outro, né? Olha, não estou num dia bom, hoje o dia não foi bom, falei o que não devia, fiz o que não devia. Verdade. Exatamente. Nós não somos congruentes na nossa existência, né? Muito pelo contrário, quem dera fôssemos. Nós procuramos ser, mas nós somos incongruentes muitas vezes. E eu acho que se tranquilizar, né, diante dessa existência tão cheia de altos e baixos, é a possibilidade de encontrar também um tanto de autocuidado. É verdade. Ser gente. A gente percebe muito isso, Lu, no GAL, porque as pessoas não se permitem sentir a dor, né? Verdade. E a gente sabe que, por mais difícil que seja, até mesmo explicar isto, né? Que o luto é um processo de dor. Vai doer, não tem como, eu não posso, né, falar para a pessoa, olha, não vai doer, para de sentir, né? Não, muito pelo contrário, né? A pessoa vai ter que mergulhar nessa dor. Ela vai ter que entender o que está doendo, vai ter que ressignificar essa dor. E aí todo mundo quer que essa dor passe logo, todo mundo quer a gente pôr um arranque, né, Cíntia? Eu arranque a dor. As pessoas querem que a gente dê eu vou entrar para arrancar a dor. Ele vai Qual tirar é minha a fórmula, dor. né? Às vezes eu tenho a impressão que as pessoas fórmula. ali querem Qual é a receita? Eu quero entrar hoje e hoje mesmo sair daqui boa, sem sentir mais nada, né? Então as pessoas não se permitem mesmo nem falar sobre o luto, nem sentir. E aí é o que você falou, né? Que a gente vive essa questão de que tudo tem que ser felicidade, tudo tem que ser alegria, e a gente não entra em contato com o que não é bom. E na hora que a gente é jogado nessa situação de luto, porque a gente é jogado, a gente é pego de surpresa, as pessoas não sabem como lidar com esta dor, né? Porque não querem lidar, né? Não querem lidar. Isso eu não quero para mim, né? Isso. E aí a pessoa fica ali, né? É lógico, dói muito. Muito. Mas eu tenho a impressão, né, e a certeza que quanto mais a pessoa evita de entrar em contato com esta dor, mais ela sofre, mais esse processo vai sendo prolongado, né? Isso. E ela vai acrescentando um tempo maior de sofrimento, justamente por não conseguir entrar em contato com essa dor, não se permitir, né? Você usou uma expressão que eu achei muito assertiva, Cíntia. Eu tenho cá por mim que é isso que acontece no luto. Nós não falamos sobre luto, né? Não, nunca. Não fala em não.
no máximo é aquela antessala em um velório com as pessoas entristecidas, né? Rememorando o quão o falecido era uma boa pessoa, mas no mais, nós não falamos sobre a morte. Não, nunca. As crianças, muitas vezes, são retiradas do contexto da morte. Isso. E a gente Não quer tá na passar nossa, longe desse não está na contexto, nossa né? cultura. Geralmente são Isso, assuntos isso em que mesmo. se foge, né? isso, não é, a gente até há um tempo atrás andou comentando isso, que às vezes a pessoa falece e a gente não sabe nem qual era o desejo dela. Justamente porque isso não é Exatamente. conversado em família, né? As pessoas não dividem isso. É um tabu, né? Você não fala e você não quer ouvir, você... Exatamente, é um tabu. É um tabu. Você não como se fala não sobre falar isso. não trouxesse, não existisse, Isso. né? E quando você fala, tem algumas pessoas falando assim, se você fala sobre isso, vai chamar isso para você. Então não fale sobre isso. Exatamente. Mas vai Pensa acontecer isso aqui. mesmo, gente. Todos nós, assim, estamos numa fila. Sim, sim. Vai acontecer. Eu Uma sempre falo que a certeza gente tem uma senha, né, Luciana? A gente tem uma senha. Qual é o número, a gente não sabe. invisível. É. E eu penso que por essa cultura, né, que nos cerca, a tua fala, Cíntia, de que nós somos lançados, ela é perfeita, porque é justamente isso que acontece. Quando o luto nos acomete, sendo algo previsível, né? Quando a gente percebe que um familiar, ou um ente querido, ou um amigo, enfim, está em um processo de adoecimento e, de certa forma, né, a nossa psique já vai pensando sobre, ou quando é de uma forma drástica, abrupta, eu creio que o processo é o mesmo, né? Quando vem a notícia, e eu sei, inclusive, que a Rosana já passou, também já passei. É quase como que se o chão abrisse. E é esse movimento que você falou. Você é lançado a uma velocidade e de uma forma tão violenta que entorpece. E cada um lida com esse entorpecimento de uma forma muito única, muito singular, muito própria à característica do relacionamento que havia ou não. E é muito complexo para que a gente tente simplificar o luto, né? Por isso que a gente precisa de uma caminhada, de uma ponte aberta para que a gente possa começar a falar. Exatamente. Para que essa velocidade, essa violência tão grande, ao menos, ela seja amenizada. Sim. E aí é por isso que nasceu o GAL, né, Lu? Se a gente não fala antes, a gente vai ter que falar depois. E o GAL é isso, é um processo de escuta mesmo, escuta e acolhimento desse momento tão dolorido que é o luto. O GAL está acontecendo há quanto tempo já, gente? Já quase Nós vamos fazer um ano em maio. Vai fazer aniversário já. Nós vamos fazer um ano em maio já. Parece que foi ontem, né? As reuniões. Mas eu fico... Uma vez que agora, depois de um ano, e justamente nesse processo tão crucial da pandemia, tenho certeza que a marca de quem está participando, né, dos colaboradores para a vida, ela é algo que universidade alguma, curso algum disponibiliza. Isso porque mesmo. dá uma potência da realidade da vida, né, da certeza de que essa vida ela é breve, porém extremamente rica, extremamente potente de relações de amor, de afeto. E, puxa vida, algumas vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas algumas vezes eu ouço de algumas pessoas que acabam ficando sabendo, eu não tenho mais o grupo de luto no consultório, mas eu já tive, e algumas pessoas falam assim, nossa, mas deve ser muito pesado. Nossa, como que você conseguiu? E não dá para mencionar em palavras o quão é recompensador estar em um grupo como esse, não é, meninas? Sim. Dolorido, a gente fala... não deixa de ser dolorido, mas não extremamente repleto de vida, é dual, então, mas é exatamente isso. A gente fala isso mesmo no grupo, e quando perguntam pra gente como é que vocês conseguem participar de um grupo de luto, mas a gente não fala de morte, a gente fala, claro, de dor, da sua dor, da dor que o outro vive, mas a gente fala de vidas, de amores que você teve, a gente fala de histórias de amor, né? Tanto é que a gente tem um compartilhar no nosso grupo do Instagram,
histórias de amor, que as pessoas compartilham essas histórias de amor. Isso vai ficar eternizado, né? E é isso que a gente trabalha, né? É você eternizar esse amor que está junto com você, É isso mesmo. né? E na realidade abre O um amor não acaba com espaço a morte, também. né? Não, Exatamente, não exatamente. acaba. E às vezes as famílias já não têm mais paciência para ouvir o outro falar, né? É aquilo que a gente estava falando, a gente não tem o hábito de falar sobre o luto, então fica aquela coisa, nossa, mas de novo você vai contar essa história, de novo você vai, né? E o Gal possibilita isso, que as pessoas ali podem falar o que tiver vontade, pode contar as Quantas vezes histórias que tiver quiserem. vontade, né? Então ajuda nesse processo de caminhada mesmo, de ressignificar, né? Esse sentimento, esse luto, ressignificar qual é a nova pessoa, né? Não deixa de ser um autocuidado também, porque a pessoa que está em luto, ela tem que se ressignificar, ela tem que entender qual é o caminho e qual é o papel dela agora, né? Sem esta pessoa amada, né? E, ô Lu, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos lá. Quais são os tipos de autocuidado que a gente pode colocar para as pessoas, se elas né, tiverem que seguir aí, ó, esse eu estou fazendo, esse eu não estou, como é que elas sabem se elas estão no caminho certo? Tem várias formas, né, Cíntia? Mas eu gosto muito de falar sobre o processo de autocuidado, de aprendizado a se gostar, a se valorizar, a se responsabilizar por essa vida autônoma, né, que um adulto tem sobre quem quer ser, como quer ser cuidado, como quer ser tratado. Passa pela vulnerabilidade mesmo, né, de entrar em contato com os próprios limites, de poder assumir, olha, isso é demais para mim. Aprender a dizer sim e aprender também a dizer não. Eu creio que as tantas formas de autocuidado passam por esse crivo. Mas quando a gente está falando de um autocuidado de alguém que está sofrendo do luto, eu acho importante falar que é muito difícil o autocuidado para quem está sofrendo a morte de alguém que ama. Porque há uma série de pensamentos a respeito que são fantasiosos até, mas existem. Como se eu me permitisse ser cuidada fosse uma desonra ou uma constatação de É desamor verdade. por aquela pessoa que foi. É quase uma não possibilidade de continuar existindo. Quase que como tendo havido um engano, porque foi ele e não eu. E se eu estou aqui, como que eu posso ter uma vida boa? Como que eu posso cuidar de mim, sendo que uma parte tão importante de mim não está mais? Há muita culpa, né, no relato de quem Muita culpa. perde alguém. Uma culpa desde passar um batom, né? Quantos relatos desse tipo a gente já Exatamente. ouviu? Desde passar um Sorrir, batom, né? Sorrir. pintar o cabelo, né? Não se Quantas permite falas, a felicidade, né? Não exatamente, pode. quantas falas eu ouvi de pessoas enlutadas que no meio de um riso, né? De um momento assim que, de um respiro diante de tanta dor, no meio de um riso, não finalizou um sorriso, porque, meu Deus, eu não posso mais. E quando é justamente o contrário, né? A possibilidade de se cuidar nesse momento não é um convite a se afastar da dor, é justamente um fortalecimento para vivenciar a dor. E, evidentemente, quando a gente está vivendo uma sobrecarga emocional tão grande, um nível de estresse tão grande, que abala de forma tão importante o nosso corpo, a nossa alma, nosso emocional, tudo fica abalado. Verdade. Fica abalado o sono, fica abalado a forma como a gente se alimenta, as relações sociais, o trabalho, as finanças, tudo. Eu diria assim, eu amei o teu lançar, né? Eu quase me veio uma catapulta na cabeça, nem sei se é esse nome que fala. Mas esse lançamento, ele vai com tudo que a gente tem. É verdade, Quando é fala quase um de chão, tsunami, tudo se né? espalha, né? É quase como uma tentativa
de, em um momento tão sem vigor, sem alegria, sem esperança, ter que dar conta de tantas demandas que surgem. Sim. E não haviam antes, né? Você nem sabia que existia. Quantas Verdade. coisas mudam no processo de luto. Então, eu diria que tem muitas, muitas formas de cuidar, do autocuidado. Desde coisas simples, né? De começar a se perceber como alguém que continua tendo relações de amor, que continua tendo a importância do amor que houve naquela relação, porque o amor ele não vai embora. A dor do luto, ela não acaba, ela vai sendo modificada. Isso. Você pode falar com uma pessoa que perdeu um ente querido hoje, alguém que perdeu há 30 anos, as dores elas estão, né, condensadas de formas diferentes. Mas o luto é um machucado que sangra de tempos em tempos. Ou no aniversário, ou na música que toca, ou na comida que você faz e queria estar partilhando, ou em um segredo compartilhado. A dor do luto ela não se extingue. E, portanto, é um aprendizado a uma nova vida que, infelizmente, acontece. Que chegou, né? Porque também faz parte da existência humana. Isso, exatamente. Ô Lu, e a gente queria que você falasse um pouquinho desse cuidado emocional. Você falou um pouco agora, mas assim, as pessoas têm... a gente sabe o cuidado físico, da alimentação, do sono, e o cuidado emocional. Como é que eu trabalho isso em mim? Esse cuidado emocional tão importante quanto o cuidado físico. Pois é. Eu queria ter lembrado o nome de um filme quando estava para começar a live hoje. Eu não lembrei o nome. É um filme antigo que fala sobre a história de um homem que perde toda a família em um... Não sei se vocês vão lembrar dele, se conhecem. Perde toda a família em um acidente de avião. E aí ele, no decorrer do filme, ele age como se não tivesse existido essas mortes. E ele vive em uma casa totalmente desestruturada, joga videogame o tempo todo, enfim. Eu achei esse filme bem ilustrativo para essa pergunta. Eu vou continuar procurando e qualquer coisa vocês postam, falam depois. Ou aqui, se alguém tiver aqui que saiba, coloca aqui pra gente o nome. Tá. Eu achei bem ilustrativo porque no filme faz um tempo que aconteceu e esse homem ele não entra em contato com isso. O apartamento, as imagens do apartamento mostram uma situação caótica, tudo bagunçado, uma reforma que ele começa e não termina, enfim, tudo desorganizado. Mas ele age como se em plena negação, como se aquilo não estivesse acontecendo. Então, eu diria que uma das formas de cuidado emocional é prestar atenção. É se deparar com as dores que não precisam ser atravessadas de um modo solitário. Porque que bom que nós podemos contar com rede de apoio. Que bom que na maioria das vezes há esse interesse em um amparo daquele que sofre pelo luto. Né? Inclusive, por isso também o Gal está aí, por isso que tem tantas pessoas trabalhando. Então, eu diria que é olhar, né, apesar de ser extremamente difícil, doloroso, olhar para esse aspecto da falta de vigor, da falta de interesse pela vida, nomear o que se sente, né? Dar nome, acho que dar nome para aquilo que eu sinto, ele parte de um meio caminho andado da possibilidade de melhora. Nomear, elaborar, não ter a tentativa de eliminação desse foco de amor. Eu diria que isso é extremamente adoecedor. A gente não precisa eliminar nossos amores que já estiveram conosco, do mesmo modo que não aqueles que estão. Eu acho que é isso, Rosana. Se deparar com aquilo que está dentro de mim, dando nome, trabalhando, compartilhando, elaborando, sentindo. Porque a gente tem a facilidade de sentir a alegria, o que é bom, entre aspas. É verdade. Mas o que não é, a gente tem a tendência a se afastar.
É olhar para dentro da gente, né, Lu? Como você falou, nomear o que eu estou sentindo, né? Me enxergar nesse momento e dizer para o outro, dói, tá doendo, eu preciso de ajuda, eu estou triste. É o que você falou, é muito importante tudo isso, né? Eu saber o que eu estou sentindo, eu me avaliar e perceber que isso está acontecendo e eu preciso de alguém, de ajuda, de um passar por este processo. A Dani colocou o filme, Lu, O Mistério do Voo 828, é isso? Nossa, Você não... eu acho que não lembro desse nome, acho que é outro nome. É? Então não É, é, Dani. Então a gente fica devendo o é, nome no... Depois a gente coloca, então, para todo mundo saber. Eu também quero ver. tá bom. A gente é fã de um filme com esse É, tema, para estar sempre a gente tem indicando estudado bastante. para o pessoal. Até quando você estava falando, né, da, da morte um pouquinho ali para trás, do autocuidado, me veio um texto que a gente estava, que eu estava lendo na semana passada, e ele diz que, né, o luto não some. Quando a gente vai passando por esse processo, é como se a vida fosse se refazendo. Até na sexta-feira eu escrevi sobre isso, né? Na realidade, é como se a vida fosse se refazendo através desta margem onde fica o luto. Então ele continua ali, né? Ele não some, porque as pessoas têm o hábito de perguntar para a gente quando vai sumir, quando É vai o parar, quando quando. isso acaba, né? E o texto de sexta no Instagram vai falar justamente sobre isso, né? Ele continua ali e a gente vai seguindo, acrescentando outras coisas, né? A vida vai seguindo e vai florescendo ao redor, né? Não tem Exatamente. como, não some, né? E aí você estava comentando, você vê, é tão importante, né, todos termos essa visão de autocuidado, autocuidado emocional, né, de ter esse olhar para a gente, que eu imagino que no luto esse autocuidado é mais importante ainda, né? Uhum. Então, como seria ainda nesta fase, né, que a pessoa se encontra, como é que seria esse autocuidado? Ele tem que ser maior? Como é que a pessoa pode olhar isso? Essa é a fase que tudo se desestrutura, Cíntia. Tudo que está dentro, tudo que está fora, né? Algumas pessoas têm insônia, outras pessoas dormem demais. Algumas comem demais, outras comem de menos. Outras se colocam diante de muitas atividades, outras se reclusam. Mas eu diria que a possibilidade de falar sobre, de encontrar recursos, pessoas boas de escuta, né, sensíveis, grupos como o GAL, é um bom caminho, porque há uma percepção de que falar sobre o luto com as pessoas enlutadas vai causar dor. Vai ter E na maior efetuado. parte das vezes não é isso. As pessoas querem falar, mas querem falar para quem consegue ouvir. Isso, É, exatamente. quantas coisas a gente escuta que doem, né? Doem demais para alguém que perdeu um grande amor. Então, um lugar de recurso, de acolhida, de escuta empática, de interesse, puxa, que grande dificuldade a gente ter do nosso lado, quem consegue caminhar com a gente na dor. É muito fácil caminhar com quem está na alegria, mas quem está na dor, não, é muito difícil conseguir esse recurso. E eu diria que o primeiro passo de autocuidado é esse, né? Conseguir alcançar, né, esses lugares de boa escuta, de boa acolhida, de bom amparo, para que eu possa falar sobre a minha dor, para que eu possa ouvir a minha dor, para que eu possa elaborar, ser integrada da dor que faz parte agora da minha nova vida. Porque Isso. E aí sem as demais julgamento, né, dores, Lu? sem julgamento, Sem sem julgamento. tempo, né? Sem Sem tempo. um Isso, tempo para que você. Enfim, isso. como que. Impossível a gente mensurar ao outro qual é o tempo certo para que ele restabeleça tal coisa.
Só quem vive a experiência. Você pode ser É verdade. um doutorando pós-doc, e quando você tem a experiência em si, você percebe que é a vivência que te dá o teu time. Mas é claro que a partir dessa possibilidade, né, de escuta, de amparo, de suporte, que é extremamente precioso e é extremamente difícil dessa forma limpa, né, genuína. As demais coisas, né, podem ir se organizando, como sono, como alimentação, como aceitar ajuda. É um momento de muitas necessidades, né? Muitas. Desde a possibilidade de pagar uma conta, de fazer uma feira, de realizar algo no trabalho. Há muitas necessidades nesse momento. É reaprender a caminhar, né, Lu? Reaprender a viver, reaprender a caminhar, reaprender a pensar, Isso. reaprender a falar, a ouvir. Né? Puxa, eu tenho relatos de pessoas que aprenderam a movimentar o próprio corpo. Né? Porque andava com a mão dada com o marido, com o filho, e não tinha mais essa mão. Olha que nível profundo de dor. Muito profundo. Não tinha mais muito um colo profundo. para pôr a cabeça. É aprender a se movimentar. E que A palavra, então, a palavra profunda é essa, é reaprender, né? Reaprender. Como um bebê. Como um bebê. Quando a gente olha um bebê aprendendo a andar, que cai e chora, e rala, e levanta de novo, eu diria que é esse processo. Depois de ser lançado com essa brutalidade, como assim. É isso. Nossa. Por isso que cabe a palavra, gente. Reverência. Contar a própria história de luto demanda um ambiente de muita reverência, de muito respeito, de muita acolhida. Só que um ambiente desse, vocês já estão vivendo isso, ele faz milagres. Não é? Faz. A gente tem acompanhado nesse um ano muitas pessoas que estão ainda com a gente, que começaram o ano passado no começo, e a gente vê outro olhar, né? Claro, a dor, como você falou, a dor continua, continua se falando da pessoa que se ama, que esse é o objetivo, você continuar falando sem dor, falando dela, porque ela vive em você, mas você consegue ver que aos pouquinhos, como você falou, reaprendeu, é muito devagar, muito lentamente, mas reaprendeu devagar a se reorganizar, a fazer as coisas, a conseguir falar, conseguir expressar o que estava sentindo. E isso a gente tem visto em muitas pessoas que estão no GAL desde o ano passado. Né? E isso aquece nosso coração, né, Cíntia? Isso aquece nosso coração. Com certeza. E eles vão se permitindo, né? Isso. Porque é o que a gente falou um pouco, às vezes não se permite sorrir, não se permite ser feliz, né? E eles vão entendendo que isso aí faz parte do continuar, né, Lu? É o que você falou agora, é como um bebê que vai aprender tudo de novo, né? Quando você falou da pessoa de mão dada, eu fiquei imaginando, né? De você virar e a cama tá vazia. Falta, né? Uma parte, né? É como se você ficasse realmente sem um lado seu, sem um suporte. Né? Então, é como se você tivesse que se reequilibrar de novo, em todos os sentidos, né? Literalmente, né? Literalmente. Eu sei bem o que é isso, hein, menina? Né? Me veio muito essa, quando ela falou isso, me veio muito. Da mão me veio a questão, né, de você olhar para o lado e não sentir, não tá. Né? E realmente é se reentender, né? Olhar isso e é físico mesmo, né? Não tem como você falar que é só uma questão emocional, né? Esse autocuidado é todo, né? Que a pessoa vai ter que ter. E acho interessante que para quem está ouvindo tudo que a gente está falando, tudo que a Lu colocou, é que a gente pode ajudar essas pessoas a terem esse autocuidado, né? Porque elas precisam de espaço para falar, né? Quando a Luciana colocou
a questão da conta, às vezes realmente a pessoa nem lembra que tem conta. Isso. Né? Exatamente. Então você se dispor a estar ali e cuidar dessas coisas que às vezes ela não consegue, não está dando conta, também é uma forma de ajuda, de apoio, né? De você ter esse carinho pela pessoa, porque às vezes as pessoas acham, e a gente ouve muito isso no grupo, e as pessoas ouvem coisas que elas não querem ouvir. Então, às vezes, só de você estar do lado com a mão, a sua pessoa física ali, isso já é uma ajuda, né? Muito. O eu tô aqui, né? É o mais importante. Eu tô aqui, né? Exatamente. Eu tô aqui. Né? Eu tô Faz aqui muita para diferença. suportar a sua dor com você. Isso. Eu não tô Exatamente. aqui para afastar a sua dor, porque se Pelo eu afasto a contrário. sua dor, É, eu afasto o seu amor. isso Eu tô mesmo. aqui também por amor a você, para aprender a caminhar junto. É isso. Exatamente. E, gente, Isso, é e impagável. isso ajuda ela a entender esse autocuidado, né? Ela entender que ela pode se permitir a ter este cuidado, levantar, tomar um banho, né? Arrumar o cabelo, Tomar um solzinho, tomar só um pouquinho. né? A gente tem muito uma questão que aparece muito pra gente, ai, mas tem um aniversário, né? O que é que eu faço? Né? É aquela coisa como se a pessoa não tivesse permissão mais para nenhum Pra se tipo divertir. de Pra comemoração, né? Eu acho que é um começo, né? Se permitir Se pequenas permitir. ações, ainda que sejam com movimentos de ida e vinda, né? Sem uma postura que cause uma agressividade, mas pequenas ações. Pequenas ações, às vezes, é tomar um banho, Isso. Exatamente. fazer a própria comida, se A permitir gente, uma conversa. São pequenas ações. a gente sempre fala que faça uma ação sequer um dia por você. Uma já tá bom. Todo dia uma ação para você. Já é um ganho grande para cada um que está ali, com tamanha dor. Exatamente. Tem algumas perguntas. Será que a Dani colocou para você aí, Cíntia? Não, peraí, deixa Tem eu a perguntar. Janaína que fez, mas a Luciana já respondeu, que é sobre a importância do autocuidado no luto, né? Que eu li aqui. Mas não sei se tem mais alguma pergunta. É tão rico esse tema, né, Lu? Porque a gente sempre quer acreditar que existe, como a gente tem falado, uma fórmula mágica, uma receita, né? Então, eu vou ter tantos meses que eu vou sofrer e depois vai acontecer isso. E isso não existe. Cada um, é como você falou, é uma dor, é ímpar, né? É você com você mesmo naquele momento. É você acreditar que você pode, um passo para frente, 2 para trás, e continuar caminhando, mesmo que seja meio passo por dia, mas você continua caminhando, você continua por você e por amor a quem também não está do seu lado, né? Exatamente. É uma honra o amor, né? Muito. E não Exatamente. acaba. Não. E ter essa constatação diária, né? Eu posso não estar com a pessoa fisicamente, mas o amor entre nós, ele está aqui. Sim, sim. E Continua. continua. Não preciso eliminar de dentro de mim, da minha memória, das minhas histórias. Isso é muito importante. Né? Acho que o maior medo do enlutado é isso, né? Ele esquecer da pessoa que ama e as pessoas que estão em volta esquecer também. Então, e a gente fala isso, né? Você contar a história, mesmo que for 100 vezes para a gente, que a gente é um grupo de escuta, e para quem está com vontade de ouvir, se for neto, se for filhos, para aquela história, aquela memória perpetuar, porque fez todo sentido, o significado na sua vida, aquilo não pode, neste momento, acabar. Não acabou, né? Agora ele vai continuar de outra forma, de uma outra forma, né? Verdade. A gente tem uma pergunta que
ele perguntou, né? Como exercer o autocuidado se eu me sinto vazio? É muito difícil exercer autocuidado quando a gente está vazio, a gente está quase inexistente, né? Não sei quem fez essa pergunta. Muito difícil olhar para o que não existe. Mas talvez, ainda com esse tamanho vazio, como a gente disse, pequenas ações de amanhecer um dia, tentar sair da cama e tomar um banho, olhar para quem está, porque tem pessoas que continuam, que demandam, que necessitam do amor que vem de você que está com dor, de olhar as tuas possibilidades de recurso, de rede de apoio, ainda que você precise de um tempo para isso. Eu acredito muito na sabedoria de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de choro, mas o tempo de choro ele não é eterno. Ele passa. Ele passa. Né? Não há dor que perdure de modo que eu não consiga resistir a ela. Eu diria que mesmo com vazio, nós temos a possibilidade e a história disso. Nossos pais, nossos avós nos mostram que é possível, mesmo com a dor, ter pequenos passos que a medida, né, como um bebê que vai se conseguindo se equilibrar, à medida que a gente vai conseguindo se equilibrar, os pequenos passos eles vão se tornando maiores, de modo que algum dia você está lá com um lencinho, enxugando a lágrima de alguém e dando um abraço que mais ninguém consegue dar tão bem quanto você que conhece aquela dor. Sim. As nossas dores, elas não são sem propósito, né? Elas são extremamente usadas em um contexto futuro para que você também diga ao outro, às vezes até sem palavras, é possível. É possível. Exatamente. Ô, Lu, será que dá tempo de falar uma coisa rapidinho? posso falar Lógico. rapidinho antes de você falar? Pode. Então eu vou dizer nesse momento, é possível. Quem mais aqui, né? É possível. Você pode falar isso. Você já teve essa experiência? É possível. Pode falar, Lu. Eu sou extremamente impactada por algo que eu ouvi e eu sempre vou falar, sempre que eu puder, de um caso de uma mãe que perdeu de forma extremamente violenta uma filha jovenzinha, se não me engano, 18 anos. Ela foi assassinada por um cunhado da menina que morreu e genro da mulher que contava a história. E ela dizia que quando aconteceu a morte, dias depois ela soube ainda que a morte era o assassino foi um familiar, ela pensava assim: morri, vida acabou para mim, não existe mais. Não preciso mais nem lutar, porque eu sei que eu vou morrer. Eu não resisto a essa dor. E aí ela dizia, como foi um caso extremamente violento, tomou a mídia, né? Apareceu na TV, enfim. E quando houve, de fato, o sepultamento, e ela dizia que ela olhava aquele momento terrível, né? Que o caixão vai sendo dessa sepultura, ela falou que pensava esse tipo de coisa, né? Acabou. Vou morrer. Vida acabou. Um ombro, um braço sobre um lado dela. Daqui a pouco ela sentiu o outro braço do outro lado do ombro dela. E a hora que ela olhou, haviam muitas mães enlutadas com a camiseta do filho que havia morrido, que tinham visto lá na TV sobre o sepultamento da filha dela, e se reuniram e foram lá no cemitério. Né? Elas participavam de uma ONG, enfim, uma instituição, e elas foram lá. E a hora que ela levantou os olhos e viu e percebeu do que se tratava, né? Ela ouviu o seguinte de uma das mães: eu sei o que você está pensando, mas eu vou te dizer uma coisa, é possível, você vai sobreviver a isso. E aí ela disse, antes de sair daquele cemitério, eu tinha certeza que eu ia sobreviver àquilo. E é isso. Mesmo com um enorme vazio, eu acredito muito, né, que Deus cuida da nossa vida em toda instância. Em alguns momentos ele envia anjos a nosso favor. E às vezes esses anjos têm nome, que chegam como
nessa experiência que eu disse, que nos fortalece, pega a gente pelo braço e carrega até que a gente tenha força para ficar em pé. E quanto a isso, gente, isso é a graça sobre a nossa vida, né? E eu acredito que Deus está no controle e Ele cuida dos momentos em que a gente acha que também não vai dar conta, porque a nossa força não provém da nossa humanidade mesmo. É verdade. Então, eu creio que é isso. Dessa forma, é possível. Que lindo. Acho que a gente pode encerrar com essa frase, né, Com Cíntia? certeza. É Acho possível. que é possível. E essa Nossa, história é também possível. aquece o Nossa, coração de o coração. todo mundo, né? Muito lindo. É para muita reflexão, né? Muita Com reflexão. certeza. Sempre é possível, Sempre é né? possível. Sempre é possível. E a vida continua sendo um presente. Isso, é um Continua sendo uma presente. magnífica. A gente continua tendo nas nossas relações motivos N de amor, de olhar, Verdade. de dizer hoje o que precisa ser dito, de abraçar, de perdoar, de começar de novo, de zerar a história, de não ficar ali, né, entroncada naquilo que não importa. Isso é o que a gente Nossa. aprende no autocuidado, né? Isso. E hoje Exatamente. foi uma aula, né, Cíntia? Foi. Muito bom, Lu. Muito bom, Muito Lu. bom estar com vocês também. Muito A bom. gente agradece muito, Muito. né, a sua disposição de estar aqui. Esse Foi muito realmente bom. foi ótimo. Um tema, né, que hoje, na situação que a gente vive, é essencial, né? Quantas pessoas têm perecido por não olharem para isso, né? Não olharem para si, não se permitirem dar esses pequenos passos de autocuidado. E não digo só as pessoas enlutadas, porque na realidade todos nós estamos de luto, né? Todos Sim. nós perdemos alguma coisa com esta situação que a gente vive hoje, né? Então é muito bom ouvir sobre autocuidado, aprender, né? E ter este olhar que eu mereço, eu posso, né? Eu posso me permitir. Muito, muito obrigado mesmo. A gente agradece a sua disposição em compartilhar, né, todo esse conhecimento, esse carinho, essas palavras. Imagina, obrigada. Obrigada. Foi ótimo estar aqui com vocês. Muito bom. Imagino que muitas pessoas que estão aqui ou que vão ver o vídeo são pessoas que sofrem com a dor do luto. Verdade. E essa mensagem leva esperança para você, que você encontre nesse lugar um fôlego. Né? Talvez Exatamente. Uma boa forma de continuar é tomar um fôlego para cada dia. E que seja uma gota, um bálsamo. Né? Eu sei que tem aí no GAL, na página do GAL, as informações de quando acontece, horário. Isso. Que essa sementinha frutifique no seu coração. Nosso mais profundo respeito, nosso carinho aí para você. Beijo. Obrigada, Lu. Obrigada, Lu, viu, gente? Obrigada a todos que participaram. Lu. Isso. Obrigada, gente. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Vamos encerrar, Cíntia? Tô tentando. Tá? Então, vou falar, a nossa próxima live é na próxima quarta-feira. Isso. Né? Que a gente vai falar sobre... eu até anotei aqui. Luto na perda o luto na Covid. O luto na perda pelo Covid. Pelo Covid, com a Isabela Guedes. A gente espera vocês de novo. Com certeza, serão todos muito bem-vindos. Até na próxima quarta. Tchau. Tchau.